Galera, parte 2 da live com Viola. O cara foi, eu vou até botar aqui novamente, do Rio de Janeiro até o Alasca de moto, irmão. Então deixa eu adicionar o Viola aqui rapidinho. E tô botando aqui pra galera que tá entrando saber também. Já só escrevendo aqui até o Alasca de moto. Fera. Deixa eu adicionar ele aqui. Boa. Vamos lá que eu falei, meu irmão, vai ser impossível fazer isso em 1 hora. Ainda bem que eu tenho tempo, dá tempo de eu terminar e ir pra academia, então tá perfeito. Tá perfeito, já vai chegar já no tatame. Então vamos embora, vamos desenrolar. E aí chegou nos Estados Aí, Unidos sem falar inglês, detalhe. aí, Gustavo, tô para chegar nos Estados Unidos sem falar inglês, sem entender o que é stop, né? Eu lembro que eu tô a 300 quilômetros da fronteira com o El Paso. Se eu não me engano, o El Paso é com É Texas com Novo Texas com México. Novo México, bem fronteira ali, né? Isso, El Paso. Eu lembro que eu escolhi essa fronteira porque era a fronteira, uma das fronteiras mais próximas que eu poderia chegar até o Grand Canyon. Então, por isso que eu não escolhi a fronteira da Tijuana. E também a fronteira tijuana O é bicho bem pega ali famosa. também, ó. O bicho pega, é bem famosa. Então, mas El Paso também não é muito diferente, porque é uma fronteira muito grande também. E eu estou a 200, 300 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos e o pessoal já começa a me perguntar, os mexicanos já começam a me perguntar: você tem visto? Você já tem coiote? Você tem coiote? Eu falei. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, rapaz, eu não tenho visto, eu vou arrumar um coiote lá em cima. Porque até então eu já tinha escutado de pessoas de perder passaporte com visto, essas coisas todas, né? Então eu falei assim, não, eu vou arrumar um coiote lá em cima. Ele falou, não, se precisar a gente arruma, a gente tem coiote. É um troço de louco, a 300 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, se arruma de tudo. Papo aberto ali, né? Ali é papo direto. Você quer chegar até os Estados Unidos, já sei onde que vai arrumar, entendeu? E eu lembro que eu cheguei na fronteira enorme, e muitos países da América Central e América do Sul funcionam da seguinte forma: da mesma maneira que você faz entrada com o seu visto, você tem que dar saída. Igual, né? A gente aqui entrega nos Estados Unidos, você entrega um papel ou alguma coisa. Então você tem que dar saída, senão o outro país não vai te dar entrada. Então eu pensei que o México funcionava dessa forma. Eu estou numa autoestrada do México, já para cruzar os Estados Unidos. É tipo, vou tentar fazer uma foto disso, é mais ou menos um pedágio com mais de 20 cabines. Eu passo mais de 20 a 25 cabines. E é um tráfego muito grande de carro. Infelizmente, eu resolvi cruzar no final de semana. E aí eu fui na fronteira, fui na imigração mexicana, entreguei meu passaporte, eles falaram, não, você não pode seguir, pode ir embora para os Estados Unidos. Eu falei assim, mas não precisa dar saída? Ele, não, pode ir embora. Aí eu estou na fila da imigração americana, primeira vez nos Estados Unidos, não tinha noção nenhuma como é que era. Eu estou na fila, eu lembro que era minha vez de encontrar a cabine para falar com o oficial, e eu segui a moto. Eu continuei dirigindo a moto, ele deu um grito comigo lá, pediu para parar a motocicleta, mostrei o passaporte para ele. Aí ele para mim falou, cadê seu visto? Eu falei, tá aí o visto é esse aqui. Aí ele falou assim, não, esse não é o visto. Aí na mesma hora eu falei, nossa, eu não vou entrar nos Estados Unidos agora. O que aconteceu? Ele falou assim, não, rapaz, você tem que entrar, você tem que ir ali naquela sala
e você tem que tirar a 94, né? O 94, o papel que eles dão de permanência dentro dos Estados Unidos. Aí eu fui dentro da sala, o rapaz tirou minha foto, foi questão de 5 minutos, tirou foto, me tirou a foto, me deu o papel e falou para mim, você pode seguir. Eu falei assim, mas como isso? Você não precisa vistoriar minha moto, você não precisa me dar nenhum documento. Ele falou, você pode seguir, você pode viajar. Eu falei, não, eu vou ter o outro mesmo problema que eu tive lá no Panamá. Ó. Aí ele falou, aí eu pedi, aí o rapaz estava tudo isso falando em espanhol, né? E eu Portunhol, falando portunhol, né? E eu falando portunhol. Aí eu esperei mais um pouquinho, eu falei, rapaz, eu vou esperar mais 30 minutos, eu vou tentar falar com o outro oficial, porque eu não posso ter problema aqui. Aí fui ali, falei com o outro oficial e falou assim, não, você está perfeito, você pode seguir sua viagem. Você tem 6 meses para estar dentro dos Estados Unidos. Só isso. Você não pode passar desse tempo. Eu falei, rapaz, agora eu estou no primeiro mundo, agora eu posso mandar. Agora eu tô salvo. Tô salvo. Daí eu comecei a vir dentro dos Estados Unidos. E aí, qual foi? Aí quando você teve algum, até chegar, teve que cruzar o Canadá, tudo ali, mas aí foi relativamente tranquilo, comparado com a parte, né, da América Central, América do Sul? Alguns pontos sim. Eu vou agora assim, a questão de segurança. Eu posso falar a questão de segurança, a questão de facilidade de viajar dentro dos Estados Unidos é coisa muito, muito fácil, entendeu? Muito fácil. Mas a questão de problema, aí eu volto a falar. Assim que eu entrei dentro dos Estados Unidos, eu peguei a freeway, a autoestrada daqui, né? Entrei dentro da autoestrada, final de junho, início de julho, um calor danado naquela Novo México com Texas. Meio-dia, estou viajando dentro da autoestrada ali. Pela primeira vez, dentro da autoestrada, meu pneu estourou. E nunca, até esse ponto, não tinha estourado nenhuma vez? Nada, nunca estourou. Nunca estourou. Eu peguei de tudo, mas eu sofri acidente no Canadá, caí no Canadá, mas caí na Costa Rica, sofri acidente na Costa Rica, na Guatemala, mas nunca estourei um pneu. Fui estourar um pneu dentro de uma autoestrada dentro dos Estados Unidos. Um prego entrou. Parei a moto, fui ver, um prego entrou. Imagina, dentro de uma autoestrada, encostado num canto, as carretas passando a 140 por hora, eu sem sinalização, o que eu tive que fazer? Pegar minhas bolsas de roupa, colocar no meio da estrada para sinalizar, Nossa. Que era o que eu tinha, mas não adiantou, porque as carretas passavam a 140 e jogavam minha roupa para cima. Eu falei, não vai adiantar. Eu falei, eu sentei no meio da autoestrada e tirei o pneu. Já tinha tirado a roda uma vez, mas quando o troço é sério, né? Então não vai ter essa, vai ter que funcionar, não pode dar errado. Tirei a roda, coloquei o pneu, coloquei a câmera de ar na motocicleta. A câmera de ar estava cortada, não encheu. Aí comecei a empurrar a motocicleta. Comecei a empurrar a bicicleta, empurrei mais ou menos, Gustavo, mais ou menos de 20 a 30 minutos, naquele calor ali dentro da autoestrada. Tá, porra. Que bom que eu não tinha conhecimento que eu estava errado, porque se eu soubesse que eu não poderia estar dentro da autoestrada, eu acho que com certeza ia dar alguma coisa errada. Então eu não tinha conhecimento nenhum. Eu achava que eu estava em qualquer autoestrada normal. Aí passou um mexicano do outro lado com uma carreta, do outro lado da autoestrada, voltou, me viu, voltou, encostou, falou, vamos botar tua motocicleta aqui,
dentro do carro e vamos tentar consertar. Me levou para uma mecânica assim de completamente de troço velho, ferro velho, que salvou minha vida, porque nessa mecânica o rapaz tinha 3 câmeras de ar que funcionavam na minha motocicleta. Porque você mora aqui nos Estados Unidos, você sabe, você não vê motocicleta de baixa cilindrada nunca. Uhum. Então, esse foi o ponto mais difícil aqui nos Estados Unidos, de eu não encontrar nenhuma peça para minha motocicleta se eu precisasse. Assim, pneu, por exemplo. Eu não encontrei pneu aqui nos Estados Unidos. Câmera de ar. Eu não encontrei câmera de ar nos Estados Unidos. Então, se eu tivesse um problema muito sério, eu tinha que comprar ou do México, mais fácil comprar do Brasil, porque eu tinha gente para mandar para mim. Mas, assim, a parte de se quebrasse alguma coisa na motocicleta, eu não tinha como eu comprar nos Estados Unidos, que você realmente não encontra o que for preciso com a moto 100 cilindradas. E aí, como é que foi? Aí, quanto tempo depois você chegou no Alasca mesmo? Depois que você entrou nos Estados Unidos? Assim que eu cheguei dentro dos Estados Unidos, cheguei no final de junho. Eu demorei até o meado de agosto para chegar no Alasca. Eu segui o Novo México, cheguei no Novo México, aí cruzei para o Arizona, fui até o Grand Canyon do Arizona, e daí e os Estados Unidos e Canadá, eu fui acampando em todos os lugares. Essa é uma parte que eu falo muito fácil. Os Estados Unidos, na parte de acampamento, ele te dá uma ajuda, te dá um suporte muito grande, entendeu? O acampamento nos Estados Unidos, você para em qualquer lugar, você tem água quente, você pode botar sua barraca ali, você pode dormir tranquilo, coisa que é difícil encontrar na América Central, um camp, ou até no Brasil, em todas as cidades, mas nos Estados Unidos, aonde você vai, você encontra um acampamento. Então, eu fui acampando muito em todas essas partes e, na época, a viagem estava sendo bastante publicada pela montadora na época. Então, as pessoas no Brasil ou fora do Brasil, brasileiro, já estavam seguindo a viagem. Então, eu cheguei em Las Vegas, eu conheci, tive um amigo lá, que foi me acompanhando minha viagem toda e me mandou uma mensagem me oferecendo um lugar para dormir. E sem conhecer ele, eu marquei com ele de encontrar com ele num posto de gasolina e ele me deu todo o suporte que eu precisava em Las Vegas. Depois de Las Vegas, aí fui seguindo para Califórnia. Aí comecei a subir, fui todo o norte da Califórnia. Entendeu? Mas todo esse... Até eu chegar no Grand Canyon, Gustavo, eu estava viajando pelas autoestradas. Então, quando eu cheguei no Grand Canyon, fui para Las Vegas, uma polícia americana me parou. Foi até muito legal, o cara falou assim, rapaz, você não pode viajar na autoestrada. Sua moto é de baixa cilindrada. Eu falei assim, não, mas eu vi a placa que você tem, toda a entrada da autoestrada aqui nos Estados Unidos, tá dizendo lá 100 cilindradas. Mas está dizendo não é permitido abaixo de 100 cilindradas. Eu não li essa parte, eu li 100 cilindradas. Aquilo, eu não sabia, nessa parte eu não sabia nada sobre a autoestrada americana. Então, daí o que eu tive? Tive que sentar e começar a desenhar no mapa as estradas que eu poderia viajar. As estradas, assim, estadual ou as próprias rua normal. Uhum. Que, assim, Los Angeles, por exemplo, é impossível você não entrar dentro de Los Angeles se você não cruzar por freeway. Esse foi uma das coisas que a polícia me falou. Em Las Vegas, falou assim, o único problema que você vai ter é, se você entrar em Los Angeles, você vai ter que passar pela freeway, pela autoestrada, porque não tem outra maneira de você cruzar.
Mas vai lá e boa sorte. Graças a Deus eu não tive nenhum problema. Mas até então eu comecei a seguir pelas estradas estaduais, que as estradas são bem melhores também. Posso viajar bem devagar e você passa em um lugar assim incrível, bonito pra caramba, entendeu? Até chegar ao norte, até chegar a cruzar o Canadá. E, cara, você chegou... Quantos dias você ficou no Alasca? Ah, assim que eu cruzei o Alasca, eu fui direto para a cidade Fairbanks, que é uma cidade no meio do Alasca. E a minha Tinha intenção algum era... contato, alguma coisa lá no Alasca, não? Não, nem não sabia de ninguém no Alasca, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei em Fairbanks, na cidade de Fairbanks, e aí eu lembro que assim que eu cruzei o Alasca, eu vi a placa, eu falei assim, cheguei. Aquele momento de falar e olhar, falar assim, cara, viajei isso tudo, olha onde que eu tô aqui em cima, e agora? Aí fui para a cidade de Fairbanks, passei algumas noites num acampamento, e daí eu estava com o meu pneu muito ruim, eu tive que, como eu não conseguia pneu, então eu tive que solicitar um pneu para o meu pai, mandar do Brasil para o Alasca. Isso demorou 10 dias para eu poder seguir viagem. Mas, de novo, eu não poderia esperar muito. Eu Uhum. estava na cidade de Fairbanks e a minha ideia na cidade de Fairbanks era cruzar até a cidade chamada Prudhoe Bay. A cidade de Prudhoe Bay é o último ponto da cidade, é o último ponto norte. A última cidade ao norte do Alasca, então é o final. Você passa 350 quilômetros do Círculo Polar Ártico, acima do Círculo Polar Ártico. Então, E eu a tô temperatura nessa época lá? Tava boa? Ou a já tá tempera... começando a esfriar? De dia a temperatura estava legal, chegava aos 20, mas à noite já descia já para uns 10 a 5 graus. E quando não chovia, eu lembro que eu estava na cidade de Fairbanks, eu falei assim, como é que eu vou chegar na cidade de Prudhoe Bay com um pneu ruim? Mas eu não. E aí o rapaz do acampamento falou para mim: você tem praticamente de 10 a 12 dias para chegar e voltar, porque as estradas já estão para fechar por causa da tempestade que está para vir. Então ninguém mais viaja. Eu falei assim: é tudo ou nada. Ou eu vou até a cidade de Prudhoe Bay, eu já estava no Alasca, mas eu falei: eu quero cruzar, quero ir até o final. Eu falei: eu tenho que fazer isso agora. Aí eu peguei a motocicleta. Meu pai mandou um pneu do Brasil para lá e falei assim, vai demorar 10 dias. Quando eu voltar, eu boto o pneu. Eu vou lá em cima e volto. É questão assim, vou lá em cima e volto, era questão de anda 10 quilômetros e volta, né? Mas não, eu andei 800 quilômetros para ir. Puta que pariu. E depois da cidade de Fairbanks, tem algumas fotos minhas lá, estava dizendo, 425 milhas sem suporte. Então, a gente vai falar de 425 milhas, a gente vai chegar aí a 700 quilômetros, mais ou menos. Eu cheguei sem suporte, que diz, sem pôr de gasolina. Então, eu tinha que me preparar com um tanque reserva, levar gasolina atrás, levar menos equipamento assim, de roupa, e só com a roupa do corpo mesmo, de frio, e somente para a moto ficar um pouco mais leve, até porque por causa do pneu, que estava ruim. Aí o que eu fiz? Eu segui viagem e as estradas quando cruza Fairbanks, as estradas são estradas de pedra, de terra batida. Não é mais asfalto. Então eu estou seguindo. Meu pneu furou a primeira vez. E aí eu comprei aqueles líquidos, né? Que coloca dentro do pneu e a cola vai para a câmera de ar e fecha. Mas fecha por um tempo, depois você tem que trocar. E daí eu tô
eu tô seguindo viagem, o pneu, depois que o pneu estourou, como é no verão no Alasca, então o dia é muito longo, então é chamado assim, o sol de meia-noite. Lá, 11 horas da noite, você pode ver sol, entendeu? Uhum. E clareia muito rápido, às 3, 4 horas da manhã. Então, no Que verão loucura. então, no verão é muito, muito, muito claro. É dia praticamente às 24 horas. Então, eu estou seguindo viagem, meu pneu estoura a segunda vez. Caralho. E eu tomo um tombo. Eu lembro que a moto saiu, tomei um tombo. E eu tinha mais uma câmera de ar para trocar. Eu lembro disso. Eu peguei, o que eu fiz? Eu troquei todo o pneu dianteiro, joguei na parte traseira, e na parte traseira joguei para a parte dianteira. Falei assim, eu vou fazer isso, e que aí eu vou amenizar um pouco o peso da motocicleta para poder chegar até a Prudhoe Bay. E fui muito devagar, fui praticamente a 40 quilômetros por hora, fui andando muito, muito devagarinho. E coisa assim que eu nessa troca que de pneu que eu fiz, às vezes eu vejo as fotos, eu falo, como é que eu troquei o pneu daquele jeito? Que eu vi equilibrando num negócio aqui. Equilibrando uma ferramenta com terra no chão em cima do rolamento de graxa. Eu falei assim, Ai, eu não sei quem está cacete. aqui para me ajudar, mas o troço está funcionando. E o troço funcionou. Eu lembro que eu cheguei nessa cidade de Prudhoe Bay às 11 horas, meia-noite. Eu tinha cruzado com algumas motos de umas BMWs que estavam viajando, que eles levam turista para viajar. E o rapaz chegou, um deles falaram para mim, quando você chegar na cidade de Prudhoe Bay, me procura que eu vou solicitar um hotel para você lá, um quarto de hotel para você dormir. Eu cheguei umas 11 horas da noite, aí procurei o rapaz lá e o rapaz falou assim, não, deixa o garoto dormir aí, porque eu estou vendo que ele já está viajando já há um bom tempo. E eu passei a noite, aí fiquei uns 2, 3 dias na cidade de Prudhoe Bay, e daí eu já comecei a voltar a viagem toda, entendeu? Caralho, e o pior é isso. Chegou lá, eu falei assim, meu irmão, tem que voltar ainda. E aí você ainda conseguiu, tu foi, não sei, para algumas pessoas que de repente não estão ligadas muito ali de repente no mapa ali ou dos Estados Unidos ou no Canadá, mas você cortou porque você foi lá do outro lado nos Estados Unidos, né? Isso. Eu cheguei do Alasca, aí do Alasca eu cruzei para Quebec, que são praticamente 8 mil quilômetros. Então eu saí do Pacífico para o Atlântico. Então cruzei todo o Canadá até chegar em Quebec. Essa parte do lado Atlântico, essa parte de Quebec era bem mais complicado, porque o pessoal não fala inglês, não quer falar inglês, né? E por mais que eu não falava inglês, mas eu já estava começando a entender alguma coisinha. Alguma coisinha eu já entendia do nada. Então, mas o pessoal ali não falava nada, né? Só Falava francês, né? Só francês. E aí eu falei assim, pô, já tô na primeira, tô igual o início nos Estados Unidos, sem entender nada, mas eu cruzei 8 mil quilômetros dentro do Canadá também. Cara, e aí tu foi visitar o nosso irmão Robson Moro, Robin, lá do outro lado. Quando você começou a viagem, ele falou, brother, tu não vai acreditar. Eu falei, é mentira. Aí ele foi e mandou o site era Aventura em Duas Rodas, né? Aventura em Duas Rodas. Eu falei, meu irmão, e tu foi lá do outro lado. Era em Rochester que ele tá, em Delaware? Foi na APK em Delaware? Isso, em Delaware. Antes de eu visitar ele em Delaware, eu fui na academia, que hoje é a academia não, era a academia do Marcelo Garcia, a primeira academia do Marcelo Garcia em Nova York. Mas antes de ser a academia do Marcelo Garcia, o nosso professor Jucão dava aula lá.
Ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Uhum. E eu tava descendo do Canadá e eu entrei em contato com ele. Eu falei com ele, professor, eu vou passar aí em Nova York, vou visitar você. Ele falou, tudo bem, pode visitar. E o Jucão tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, tinha uns 3 meses dos Estados Unidos, 2 meses. Eu cheguei em Connecticut umas 11 horas da noite, parei no McDonald's, 11 horas da noite. Aí tinha um brasileiro, olhou a moto e falou assim, rapaz, o que você está fazendo aqui, rapaz? Aí você é louco? Eu falei assim, não, eu tô viajando. Ele falou, rapaz, você é louco, você vai descer essa autoestrada aqui. Eu falei assim, por quê? Ele falou, ele era caminhoneiro, esse cara é caminhoneiro. Ele falou, rapaz, agora é uma rota muito, muito grande de caminhão, você não desce essa hora não. Você espera descer 3 horas da manhã. Aí eu falei, ele pegou do telefone dele, ligou pro Jucão, avisou, Jucão, teu menino tá aqui, ele não pode descer agora não, vai descer às 3 horas da manhã. E o Jucão falou, eu não posso fazer nada, porque eu também acabei de chegar nos Estados Unidos, eu não sei muita coisa, eu não posso ajudar ele. A única coisa que eu posso dar é um lugar para ele dormir, que eu ofereci a ele. Aí eu cheguei, desci para Nova York às 3 horas da manhã. Aí eu lembro que o Jucão falou para mim, falou, eu dou aula em Manhattan. Eu falei, beleza, eu vou chegar em Manhattan. Aí e ele falou, moro no bairro de Jamaica. Eu desci, fui até Manhattan. Não sei como eu cheguei em Manhattan, mas cheguei no coração de Nova York. Devia ser umas 4h30, 5 horas da manhã. Olhei aqueles troços tudo grande, aqueles prédios. Eu falei, cara, isso aqui é loucura. Eu falei assim, aí liguei pro Jucão, falei, Jucão, eu tô em Manhattan. Ele falou, paz, eu tô saindo para trabalhar, minha casa é esse endereço. Ele me deu o papel, eu escrevi no papel, que eu falo, nessa época não tinha celular, não tinha nada. GPS, essas coisas, né? Não tinha nada. Mas uma das coisas que eu também... porque eu não tinha condições de ter um celular, mas também eu não optei e nem queria ter um celular, Gustavo. Por quê? Porque é aquilo, quando você tem algum problema, você vai pegar o telefone e vai ligar para alguém. E talvez você pode ligar para uma pessoa errada que vai falar para você, larga sua moto e vem embora, você é maluco. Você pega um avião, vem embora para cá, porque essa viagem não vai dar certo. Então, é importante a gente resolver nosso problema sozinho. Em alguns momentos, você tem que estar sozinho com você e falar assim, beleza, vou sofrer aqui, eu vou resolver meu problema sozinho. Eu não posso contar para minha mãe, contar para o meu pai, contar para quem for. Porque senão, essas pessoas que gostam de mim vão fazer minha cabeça para eu voltar. E nesse momento desesperado é o que você faz. Aí depois vem o arrependimento, né? Então, o mais importante é sofrer aquele momento sozinho. Então, eu peguei o endereço do Jucão e parei em Manhattan. Falei, eu tinha um mapa de Nova York. Falei, como é que eu vou chegar em Manhattan? Como é que eu vou chegar no Jamaica? Eu peguei um taxista, parei um taxista, falei, rapaz, eu preciso chegar nesse endereço. Ele falou, os taxistas em Nova York é muito simpático, né? Muito simpático. Falou assim, como é que você vai? Como é que eu vou acreditar que você vai me pagar? Eu falei, rapaz, faz o seguinte, meu cartão de crédito está aqui, ó. Segura meu cartão de crédito. Mas eu vou acreditar que você não vai acelerar o teu carro e vai fugir com o meu cartão de crédito. Pode levar meu cartão de crédito, eu vou atrás de você. Então, eu fui seguindo o taxista até a casa do Jucão. E o taxista, ele não entendia, ele andava rápido e começava a reclamar para mim, falando que eu estava andando devagar. Eu falava, rapaz, eu não posso andar rápido, minha moto não anda rápido. Aí eu cheguei na casa do Jucão, passei alguns dias lá com ele, visitei a academia dele que ele dava aula, e daí o Robinho me ligou, falou assim, rapaz, você tá onde? Você vem para cá. Falei, me manda teu endereço aí que já eu chego aí. Falei, já eu bato aí na sua porta, manda seu endereço. Aí ele não tinha muito tempo aqui nos Estados Unidos também.
ele pegou, mandou o endereço dele e eu bati lá na porta dele, ele nem acreditou. Ele falou, ah, pá, tu chegou aqui mesmo, como tu chegou? Eu falei, cheguei, cheguei, tá aí na moto. Cheguei aí na moto. Caralho. E aí, quanto tempo demorou a partir dali para você voltar a chegar no Rio de volta? Aí a volta foi bem mais rápida, porque eu não fiquei muito nos lugares, né? Então eu tive uma grande parada ali na casa dele, que eu ajeitei a motocicleta e daí já fui descendo, já parava em algumas cidades por um dia, 2 dias no máximo, e seguia a viagem de novo. E eu desci, cheguei, aí eu cruzei no México, por Monte Rey, aí peguei outra estrada no México, fui descendo pela parte, pelo Golfo do México, até chegar na Guatemala. Aí cheguei na Guatemala, Relativamente tranquilo. Relativamente. Tudo estava tudo tranquilo. Voltando um pouco, meu visto estava um pouco para vencer nos Estados Unidos, então tive que parar numa imigração e pedir para estender meu visto. E isso foi antes de eu chegar na casa do Robinho. E eu tava daquele jeito, tava imundo, com a calça rasgada, com barba grande, cabelo grande. E eu cheguei dentro da imigração, os caras olharam para mim e falaram, o que você quer? Eu falei, eu estou viajando, eu preciso estender meu visto. Aí o rapaz falando em portunhol comigo, ele falou para mim, mas por que você quer estender seu visto? Eu falei, porque não dá tempo de eu chegar até a fronteira do México. Ele falou, eu não posso estender seu visto. Eu falei, eu vou ficar ilegal dentro do país. Eu não posso ficar ilegal aqui dentro do seu país. Aí ele, aonde você está viajando? Aí eu comecei a falar para ele todos os lugares que eu tinha passado dentro dos Estados Unidos e tem aonde. Aí eu falei para ele, aí ele falou, rapaz, eu acho que você conhece meu país mais do que eu. Eu vou estender seu visto. Aí ele estendeu meu visto por mais 4 meses até eu cruzar o México. E daí eu comecei a descer México, a Guatemala, Honduras, até eu chegar ali no Panamá de volta, onde que eu tive o grande problema no Panamá. Eu cheguei no Panamá, assim que eu cheguei no Panamá, eu tinha carta do chefe da polícia, que tinha me dado a carta para se eu tivesse algum problema. Aí eu cheguei assim que eu cheguei dentro do Panamá, quem me parou foi a mesma polícia que me pegou há meses atrás. Aí ele me parou de novo, ele perguntou seus documentos. Eu falei assim, você não está lembrado de mim? Aí ele falou, não. Ele falou, rapaz, você me parou alguns meses atrás, você me levou para a delegacia. Aqui está o papel. Aí ele falou, rapaz, você tem que ir lá visitar o pessoal está assistindo sua viagem na sua website e você não manda mensagem para ninguém e o pessoal achou que você já estava perdido, alguma coisa aconteceu, por favor, você tem que parar lá na delegacia. Eu falei, não, eu vou parar. O que eu fiz? Eu parei lá na delegacia, fui falar com todo mundo, aí E todos os países, Gustavo, eu estava parando e estava fazendo... Eu fazia coleção de placa de carro. Uhum. Então, eu parei no Panamá. Eu falei, eu preciso da placa no Panamá. Eu estava dentro de uma delegacia de automóvel. O que eu fiz? Como um bom brasileiro, eu fui lá atrás de um carro para pegar uma placa de um automóvel dentro da delegacia para poder seguir viagem. E aí o pessoal começou a seguir ver minha viagem até o Brasil, mas foi muito legal, muito gratificante as pessoas que eu ia conhecendo durante toda a viagem. Porque até hoje, muitas pessoas me perguntam como é que foi a viagem. A primeira pergunta é, quanto é que você gastou e se era perigoso? Então, as pessoas ficam visando a parte financeira
e o perigo. Então, eu sempre falei, cara, não custou muito a viagem não custou muito. Pode custar o quanto você quiser, se você quiser ficar no hotel, almoçar em restaurante, essas coisas. Mas a questão de perigo, eu cheguei a fazer alguns projetos com algumas pessoas que estavam viajando de moto grande, de BMW, essas coisas, eu falava para o pessoal, eu não tive, assim, perigo de correr risco de vida. Então, a viagem foi uma aventura, então tudo vai acontecer. Você tem que estar preparado para tudo. Aí eu lembro que a pessoa falou para mim, pô, eu conversei com várias pessoas e você foi a pessoa que me deu, que me colocou menos medo, porque todo mundo fala, não vai nesse lugar, não vai nisso, e você não falou, não vai. Eu falei assim, eu até passei para eles, você tem que entender que eu viajei com uma motocicleta de baixa cilindrada. Então, as pessoas me olham de uma forma diferente. As pessoas olham de uma forma de esse cara é um louco ou deixa eu ajudar esse cara. Deixa eu ajudar esse cara a alcançar o sonho dele. Entendeu? De alguma forma. Se você está viajando numa motocicleta grande, alguma coisa, num automóvel grande, você pode correr um risco maior que eu. Então, a minha experiência pode ser diferente das outras pessoas, mas o que eu falo sempre para todo mundo é bom você pedir conselho e saber filtrar. Se você pedir conselho, por mais que as pessoas tenham... queiram o seu bem, né? Queiram o seu bem e tem experiência daquilo, mas a experiência é da própria pessoa, não é a sua. Não vai ser a sua experiência. A sua experiência é outra. Você vai lidar diferente. Então, o que for ruim para mim pode ser bom para você e bom para você pode ser ruim para mim. E assim vice-versa. Então, eu acho que o mais importante não é que quando as pessoas falam esse lugar é perigoso e isso, eu falo, não é. A minha ideia é essa, mas talvez possa ser perigoso para você. Tem que saber filtrar, entendeu? Antes que eu esqueça, foi o que eu falei. Eu fico acompanhando muito teu canal e fico vendo vários professores e eu fico filtrando sempre muitas e muitas dicas. Um dia desse, talvez uns 15 dias atrás, o professor Shaolin estava falando. A gente não pode ficar muito de mimimi, né? Não pode ficar muito de mimimi, não pode ficar pensando muito, não pode ficar... E eu parei para pensar e é grande verdade. Por quê? Se eu tivesse pensado muito, se eu tivesse estudado muito, talvez isso poderia ter me parado. As pessoas me perguntam, se você fizesse essa viagem hoje, você acha que você falando inglês, você sabendo os lugares, você poderia curtir mais? Eu falo, talvez sim, talvez não. Porque hoje eu sei filtrar os lugares que as pessoas falam que é perigosos ou não. Lugares que eu posso dormir ou não. Então, às vezes, por mais que você tenha o conhecimento, às vezes o conhecimento pode te parar. Né? O professor Lucas Lepre falou no teu canal, ele não gosta de estudar os atletas, não gosta de saber o que o outro está fazendo. Porque se ele souber o que o outro está fazendo, pode parar o jogo dele. O professor Shaolin falou, não pode ficar pensando muito. Se você parar para pensar muito, se você parar para pensar, estudar muito, todo aquele estudo, todo o conhecimento pode te fazer parar. E vai parar teu sonho. E aí acabou. Aí você não vai ter aquilo que você tanto pensou, aquilo tanto planejou. Porque você estudou muito. Então, eu acho que tem que existir um balanço nisso aí, na questão de estudar, na questão de fazer toda a pesquisa, porque eu acho que se eu soubesse muito, talvez eu não alcançaria. E é cheio de pulga atrás da orelha, né? Todo
né? Caraca, isso, aquilo ali. Exatamente, entendeu? Ah, realmente a Colômbia é perigosa, então deixa eu estudar mais. É isso, é. Falei, como eu acompanho muito teu canal, então eu filtro muito desses professores. É a pura verdade. Essa que o Vitor falou é a pura verdade. Não pode ficar de mimimi, não pode ficar pensando muito, porque senão não faz. E como é que foi a chegada em Terê? Assim que eu cruzei, assim que eu cheguei no Brasil, como eu falei, eu demorei mais um pouco, porque assim que eu cheguei, a empresa resolveu, a empresa acreditou, né, totalmente na viagem, falou, nossa, a moto chegou mesmo, vamos começar vamos fazer o marketing dessa moto, né? Vamos começar a botar essa moto para vender, mostrar o quanto que ela viajou. E aí eles começaram a me fazer eu parar em praticamente umas 30 a 40 montadoras do norte até Rio de Janeiro, para fazer propaganda para eles sobre a motocicleta. Então, isso que me levou bastante tempo, até chegar na minha cidade, em Teresópolis. Ah, então conforme você foi descendo pro Rio, que aí foi parando e visitando os lugares. Exatamente. Assim que eu cheguei dentro do Brasil, no norte, eu fui parando nas montadoras, eles faziam marketing da motocicleta, até então eles faziam as entrevistas, perguntavam sobre a motocicleta, sobre a viagem, tudo. E eu lembro que eu cheguei em Fortaleza, na sede da montadora, foi até no Natal, e teve uma festa de Natal lá, e a viagem foi super barata, na verdade, né? Mas é aquilo, a minha vontade era viajar, não era fazer dinheiro, ganhar dinheiro com isso, era explorar. Essa foi a grande verdade. E eu cheguei na montadora, o gerente de marketing chegou para mim. Na época, o gerente de marketing tinha aquela banda da Aviões do Forró, estava muito famosa no norte do Brasil. Então, a Trax patrocinava o Aviões do Forró e estava me patrocinando. E eu lembro que o gerente de marketing chegou para mim e falou assim: rapaz, você foi a pessoa que a gente patrocinou mais barata que teve no mundo e que teve mais audiência para a gente. A gente patrocina a banda Aviões do Forró, que a gente paga R$ 1 milhão, na época era muito famosa. A gente paga R$ 1 milhão e a gente acompanha pelas websites que a gente tem do Aviões do Forró e a sua website, quantos hits que você alcançou na sua viagem, quantos que do Aviões do Forró avançou. Aí ele até falou para mim, ele falou assim, pena que você já assinou o contrato, não tem mais quando voltar. Agora é isso mesmo que você tem na mão. Eu falei, não, mas tá bom. O mais importante é que eu tenha moto. Então, eu fiz a viagem. Então, e daí eu ia parando em todas as montadoras, eles viam a motocicleta e até chegar ao Rio, como eu falei, eles foram explorando bastante a publicação da motocicleta, entendeu? Uhum. Agora diz o que aconteceu com a moto quando você chegou em Terê. Assim que eu cheguei em Terê, a primeira coisa meu pai perguntar, né? Lá, quebrou a motocicleta? Eu falei assim, não quebrou a motocicleta, não quebrou a motocicleta e não tinha que. Na verdade, a viagem mesmo foi troca de pneu, foi troca de carburador, foi troca das correntes da motocicleta, coisa básica que gasta na motocicleta, mas de quebrar o motor, a moto não quebrou uma vez. Foi assim impressionante. E assim que eu cheguei, eu parei minha motocicleta e o mais engraçado foi o seguinte, o que eu falo, o mais difícil não foi
entrar na viagem. Os 15 dias, os 20 dias que eu fiquei doente e tal. Não foi, essa parte não foi, mas foi difícil. O mais difícil foi sair da viagem. Foi tirar minha mente, meu corpo, Imagino, né? Foram 9 meses? Foram 9 meses e alguns dias. Então foi assim, voltar A realidade, né? A voltar à realidade, voltar ao mundo Matrix, né? Voltar a ver notícia ruim no jornal, as pessoas. Então, isso foi muito difícil. Voltar a conversar com as pessoas e escutar tudo isso. Então, demorou muito. Eu lembro até um amigo meu, na época, ele me perguntou, falou assim, rapaz, eu quero que você me conte essa viagem. A gente pode conversar daqui 2 dias? Eu falei assim, pô, daqui 2 dias a gente não pode. Ele falou assim, rapaz, se a gente não conversar antes de 10 dias, não vai ser válido mais, porque você já vai estar nesse mundo aqui. Eu não vou conseguir absorver o que você tem. Foi assim, eu falei assim, realmente, porque ele falou, você está respirando isso 24 horas. Depois de 10 dias, você está vendo notícias, você está fazendo outras coisas, sua cabeça já está em outro lugar. Por mais que você está na viagem, mas sua cabeça está em outro lugar. Entendeu? Então, foi muito interessante isso. E a moto acabou quebrando, né? Não, a moto acabou quebrando só no teste, né? Só no teste. E que eu fiz, porque a gasolina que eu coloquei foi uma gasolina muito ruim. Mas ela ainda funciona hoje em dia? Gustavo, eu fiz limpeza no carburador dela. Ela funcionou ano passado, assim que eu fui no Brasil. Eu fui no Brasil 1 ano atrás. E toda vez que eu vou, eu pego a moto, dou uma ligada na motocicleta. Não ando nela. Eu pego, dou uma ligada na motocicleta. Tá parada da mesma maneira que ela chegou. A única coisa que eu tinha tirado da motocicleta foi tinha um chifre de alce que eu ganhei no Alasca, que eu dei para um amigo meu no Brasil. Mas o resto da motocicleta, todos os adesivos, tudo está completamente original na minha casa guardado. Toda vez que eu vou lá, eu pego, ligo ela e acho que aquilo ali vai ficar relíquia, né? Tem que ficar guardado. Mas eu tento montar uma motocicleta só na posição que eu tento sentar na motocicleta e falar, não, isso está machucando minhas costas. não dá para sentar nessa motocicleta mais, não. Cara, entendeu? Que história sensacional. E como você sabe, o pessoal de repente está chegando aí, eu já fico perturbando já o Viola há muito tempo para ele fazer essa porra desse livro que já tem mais de 10 anos. E, cara, quais seriam, tipo assim, tanta lição que tem nessa viagem, né? Eu quero perguntar algumas das lições que você gostaria de transmitir com o livro. E eu digo mais, uma mensagem para você não esquecer, que foi logo no começo da viagem, tá? Que é o seguinte, antes de você começar essa viagem, que é o seguinte, você chegou e teve essa ideia. E, irmão, você abriu a boca e perguntou, deixa eu ver se tem alguém aí que de repente quer me apoiar, tá ligado? Porque a maioria das pessoas que de repente tem uma ideia dessa, assim, porra, ninguém vai me ajudar com isso não. Pô, será que... Não vou nem perguntar. Então, só o fato de você abrir a boca e falar... Eu fiz uma live esse final de semana, eu estava falando com o meu primo Sérgio, a respeito de... Quando eu vim nos Estados Unidos, isso por volta de... eu vim em 99, mas eu digo, quando foi por volta de 2000 e... Deve ter sido 2002, saiu uma revista chamada Grappling Magazine, que para os Estados Unidos era uma coisa assim, caraca, legal, uma revista de grappling, né? E aí eu vi um anúnciozinho ali de fita VHS, de posição, essas coisas. E aí eu tinha visto, era um cara que por um acaso tinha chegado, já tinha até feito uma luta com ele, e o cara conseguiu construir um nomezinho legal dele, até fui bem na luta e tal, mas me deu um estalo, eu falei assim, pô, meu irmão,
se esse cara pode ter um vídeo, né? Por que eu não posso ter? Né? Isso nessa época não tinha quase ninguém. Tinha o Zé Mário, foi um dos primeiros mesmo que fizeram, foi um sucesso do caramba. Esse cara fez, eu comecei, e nessa época a internet não era tão, né? Não tinha tanta informação, mas existiam 3 empresas que gravavam, faziam vídeo. Aí eu falei, porra, eu vou mandar uma mensagem de louco oferecendo meus serviços. Uma respondeu de volta. O cara, pô, a gente tem interesse sim. Irmão, os caras me voaram lá, o dinheiro não foi tão maravilhoso assim, só que fiz, até tá aqui, ó. Foi uma série de 7 DVDs, e eu não falo isso para querer contar vantagem não, galera. Foi só porque eu fiz a mesma coisa que o Viola fez, eu abri a boca. Foi assim, pô, alguém tá disposto? E depois disso os caras saíram na revista, eles pagaram o marketing da revista, sabe qual é? Para sair, e ajudou no meu nome, na minha credibilidade. E foi exatamente o que você fez, mano. Tu abriu a boca. É exatamente isso. Você tem que abrir a boca, você tem que... Se você realmente tem aquele sonho, independente do que for, né? Abrir um negócio, ou abrir sua academia, fazer um DVD, fazer uma viagem, o que for. Se você abrir a boca, oferecer, se você não oferecer, você não sabe o que você tem para receber ou não, né? O que eu tinha ali para receber era não. Era de não dá para patrocinar você porque eu não acredito que isso vai, entendeu? Então, eu acho que você tem que abrir a boca, você tem que acreditar que vai dar certo e buscar opções. Se essa empresa não vai me apoiar, qual seria outra maneira que eu posso fazer isso? Exato. Essa questão do DVD seu, se a empresa não vai te apoiar no DVD, qual é a maneira que eu poderia fazer um DVD? E daí, então, eu poder mostrar para eles que isso é possível, né? Então, eu acho que abrir a boca mesmo, falar, o não você já tem. Uhum. E com outras mensagens que você vê assim, que você gostaria até de botar num livro, uma grande mensagem disso tudo? Eu acho que o mais importante é que a maior lição, eu acho que é acreditar em você mesmo, porque isso daí há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, Gustavo, uma montadora, poderia ter. Foi uma questão de loucura, sim, de eu oferecer para uma empresa chinesa, porque eu estava obcecado em querer fazer essa viagem. Então, eu falei, eu vou mandar para eles. Mandar para qualquer um e vou botar minha cara a tapa para fazer a viagem. Então, eu nunca pensei que a viagem poderia ser parada em momento nenhum, talvez pela motocicleta. Eu lembro que quando eu fui na embaixada americana, eu já tinha recebido visto negado, porque quando eu tinha tentado vir para os Estados Unidos. Então, da única maneira que eu consegui o visto foi através da viagem, mas eu já tinha em mente, quando eu fui conseguir tentar meu visto americano, eu já tinha em mente, se eles não me derem meu visto americano, eu vou pelo menos até a borda dos Estados Unidos. Então, eu já estava... Eu busquei opções, essa vai ser minha segunda opção. Essa vai ser minha terceira opção. Então, eu acho que é acreditar na própria pessoa, em si mesmo, e é aquilo, receber conselhos é bom, mas você tem que saber filtrar, e nem sempre as coisas boas que você escuta vai ser boa para você, entendeu? Você tem que saber filtrar essas informações e acreditar em você. Só você mesmo que vai fazer as coisas certas, né? Vai fazer acontecer. E eu acho que a maior lição de cruzar fronteiras para outros países de América Central, ou México, ou Guatemala, seja lá que for, as pessoas
tem essa a questão de arrogância de eu vou passar nesse país, esse país é pequeno, esse país é mais pobre, pode ser perigoso. Eu acho que as pessoas têm que acabar parar um pouco com essa arrogância de julgar as pessoas, julgar os lugares, porque você escutou na notícia sobre isso, você pode ter problema dentro dos Estados Unidos, dentro do Canadá ou em qualquer outro lugar. país, qualquer lugar. Então não vai, a questão de segurança não existe isso. Então eu acho que você tem que, acho que as pessoas têm que parar e eu vejo na minha viagem países para mim é só questão de fronteira. Todo mundo é igual. É só questão de fronteira, entendeu? Então, é tudo a mesma coisa. Todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo tem um medo, todo mundo tem os seus desafios. Então, eu acho que eu aprendi muito nessa parte, entendeu? De não julgar. Não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço que você fez. Você vê esses protestos que tem nos Estados Unidos, né? Essas coisas que estão rolando, o racismo que pega, essas coisas todas, né? É uma loucura, né, cara? É uma loucura, entendeu? Então, isso vai... E é aquilo, isso vai criando na cabeça das crianças, você vai criando na cabeça das crianças, as crianças vão crescendo com isso mais e mais, e quando as pessoas viajam, talvez, dos Estados Unidos, vão para o México, as pessoas só pensam em ir, talvez, para um lugar turístico, ou Cancún, ou não pensam em ir para outros lugares no México, pode ser perigoso, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é absorver a cultura do lugar que você vai. Se você vem para os Estados Unidos, absorve a cultura americana. Aprende um pouco a cultura americana. Se você vai para o México, absorve a cultura mexicana. Ou vai para o Brasil, tenta absorver a cultura brasileira, entendeu? Não deixa as notícias, esse lugar é perigoso, isso é aquilo, toma todo cuidado. Não deixa. E a gente teria que fazer uma outra live para falar dos países que você conheceu lá para o lado, lá quando você morou em Abu Dhabi. Para quem não sabe, Viola morou 7 anos em Abu Dhabi. Eu morei 7 a 8 anos em Abu Dhabi. Conheceu vários lugares também muito interessantes por lá. Conheci vários lugares interessantes. Também viajei bastante lá no Golfo. E é aquilo, né? Para mim, eu vejo o país... quando você cruza somente a fronteira, somente a lei, mas eu acho que você tem que absorver a cultura, você tem que respeitar todo mundo. E foi o que você falou agora nos Estados Unidos com esse protesto, todas essas coisas, né? Então, isso vai acabando, vai causando uma visão muito ruim dos lugares, né? Então, e não é isso. E a grande verdade não é isso, né? E a viagem me deu, graças a Deus, a viagem me ajudou com isso, entendeu? Me ajudou a saber que... ser um ser humano melhor, né? Ser um ser humano melhor. E quando eu ajudei uma mulher no meio do México, eu recebi uma ajuda do mexicano nos Estados Unidos, você entendeu? Aquilo... eu estava na viagem, eu estava numa vibe tão boa, isso foi muito importante também. Eu não tinha tanto assim medo disso, medo daquilo. Eu estava numa vibe tão boa, todo dia eu estava muito feliz em viajar. Tinha dia que eu não poderia seguir muito, mas eu estava curtindo todo momento. Então eu acho que a energia é muito boa. Com certeza. Quando você tem essa energia no que você faz, vai embora, entendeu? Vai embora, você curte, né? Irmão, a gente tem aqui 45 segundos. Queria te agradecer esse papo aí que foi irado. Live mais longa que eu já fiz e dava para ficar mais. E com certeza a gente vai falar mais a respeito desse livro aí, hein? Tá, obrigado aí, Gustavo. Obrigado pela oportunidade para poder contar um pouquinho dessa viagem. Você já escutou bastante disso aí. Você ficar há 10 anos no meu ouvido para fazer esse livro. Esse livro vai sair. Esse livro, se Deus quiser, vai sair. E, de novo, parabéns aí pelo programa, cara. O programa é um sucesso. Eu assisto ele em português, assisto ele em inglês. É aquilo.
todos os professores que estão aí, estão mostrando, tem um pouquinho para ensinar para a gente.